começando mais um Digo 10 da TV, o meu amigo William Favone, ex-atleta profissional de futebol, hoje jogando os amadores, né, William? Jogando, dando uma deitada na molecada. O William é natural de Campos do Mota, tá morando fora atualmente. Rio Claro? Rio Claro. A gente vai bater um papo legal com ele, contar um pouquinho da história, por onde ele passou, o início aqui em Campos do Mota. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou agradecer o pessoal que está nos patrocinando, está acreditando no nosso projeto, no nosso programa, levar esporte até vocês. E se não fossem eles, não estaríamos aqui. Edir Súcio, placas, troféus, acrílicos, tudo relacionado a esse trabalho, procura o meu amigo lá, o Pedrinho, e toda a sua equipe. Contibir, do meu amigo Gersinho. Gerson nos ajuda muito na nossa arena, na Arena Digo 10. Aqui no nosso programa também está dando uma força aí e sempre está ajudando o esporte em toda a região. Gráfica União, do meu amigo Daniel, local bacana lá, o pessoal quer um trabalho relacionado à gráfica, procura o meu amigo Daniel e toda a sua equipe. International Sports, Marcelo Pinheiro, empresário de jogador de futebol. Marcelo é um cara espetacular, faz um trabalho muito sério, um cara que é muito honesto no que faz e por isso que está cada dia progredindo mais. Deus abençoe você, Marcelo, muito obrigado, primeiro pela amizade e depois pelo apoio que você me dá sempre. Gênesis Sport, meu amigo Betinho, parceiro, entrou com a gente aí, está apostando no nosso projeto, é um cara que também apoia o esporte através do seu trabalho. Ele tem a sua loja, uma empresa, né, que faz confecção de camiseta, uniformes, tudo relacionado a esse trabalho. Procura o Betinho da Gênesis Sport. E Paulinho Vilas Boas, terraplanagem. Você deve conhecer esse aí nas Campos do Mota. Tive o prazer de conhecer esse cara domingo, cara, uma lenda. Fui jogar um veteraninho ali com os caras do Panzinho, Gadeira, mandar um abraço para eles também. E conheci o Paulinho. O Paulinho está nos apoiando. O Paulinho é um grande investidor do esporte em toda a região, esporte amador, varziano. Todas as camisetas, vocês vão estar vendo o nome do Paulinho Vilas Boas. Ele tem o seu trabalho de terraplanagem e além de ser um excepcional cara. Pessoal, nosso bate-papo aqui com o William. William, prazer ter você aqui, meu irmão. Oh, Deus abençoe a sua vida. William, conta um pouquinho, cara, esse início seu aqui em Campos do Mota e com quantos anos você começou? Como foi essa trajetória sua no início? Conta pra nós aí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Como você falou, eu sou natural de Campos do Mota, hoje moro em Rio Claro. Meu começo foi, como todo candinomatense, passa pelo salão com Donizete, aí chega uma certa idade e vai para o Campo Wagner, que veio aqui. A minha turma da minha época é o Juninho, o Davi, o Douglas, que veio aqui também. O Douglas não veio ainda, vou trazê-lo aqui. Não, conversa com ele. Esse tem história também. Meu Deus, esse tem história. Tem que fazer um programa de 2 horas com ele. E eu e o Douglas chegamos a jogar também com o pessoal aqui de Assis, que pegou o Gabriel, pegou o Paulo Vitor. Quem lembra do Paulo Vitor era um atacantinho, correria. O volantão que eu dar uma chegada também. Então, aí virou esse goleiro que ele é hoje. E essa veio a minha base aqui de Mota. Depois joguei os amadores da vida e depois eu fui pra fora. William, você com quantos anos você iniciou no esporte? Quantos anos no futebol? Foi o seu primeiro esporte? Você jogou algum outro esporte sem ser futebol? Na verdade, na nossa época era o único esporte que a gente estava na veia também, né? Que a gente seguia. E foi o meu primeiro esporte. Paixão, né? De infância, todo brasileiro, né? De infância. Do pessoal daqui da nossa região, eu saí tarde, eu saí já com 18 anos, graças ao Vitor Nardi. Tarde assim, né, William? Tarde no futebol, né? Hoje está muito precoce essas idas, né, cara? Foi tarde no futebol, mas foi o Vitor que viu eu jogando. Sim. E Amador? Amador, eu estava lá na Água da Pinguela. Sim, olha. Que eu sou da turma lá. E ele me falou assim, não, um dia eu cheguei na Água da Pinguela e ele pegou, estava em casa com meu pai. Eu trabalhava já, tudo, e meu pai... Já trabalhava? Já trabalhava. E meu pai falou assim, não, vai uma vez. Até que eu fui, chegou no dia, deu certo, uma semana de teste, deu certo. Aí qual clube que era? O 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba, que me abriu as portas. Cara, e é interessante você falar que foi tarde. Hoje, se a gente for 18 anos, a gente é um moleque ainda praticamente. Mas no futebol isso é tarde, né, pessoal?
Hoje, depois que surgiu o Mbappé aí, se você pegar a média de idade para estourar um atleta, hoje é 22 anos. 22 anos. Antigamente era 25, 27. Até aparecia alguns, né, com essa idade, né? E hoje é 22 anos o auge de um jogador. Sim. Então, naquela época ainda eu tive essa oportunidade de prosseguir e com a base que a gente teve aqui, com muitos jogadores bons em volta, conseguimos colocar e foi para frente. Ah, isso é primordial ainda, você falar isso, porque antigamente, a gente fala que antigamente, todo mundo fala isso, mas é uma coisa que realmente acontece. Tinha muito jogador bom dentro da cidade, né, cara? A gente competia em alto nível, né? Daí quando você ia para os clubes, não sentia tanta diferença, pô, tô indo para um clube, mas chegava lá, pô, mas lá na minha cidade não é melhor que isso daí, ó. Tinha campeonato regionais aqui de salão da nossa época, que você pegasse todos os times, todos tinham jogadores bons, né? Que poderia a qualquer momento sair fora e jogar. Eu falo isso aí, todas as entrevistas que eu venho aqui, eu comento com o pessoal, não dizendo que a molecada de hoje é muito abaixo, mas, cara, antes, eu falo da minha época, da minha idade. Cada posição tinha 2, 3 do mesmo nível. Tanto é que nessa época tinha eu era A, B e C. Eu tinha A, B e C. Então, mesma categoria, cara. Ó, você faz um time, são 11 jogadores que jogam, né? Você faz 11 vezes 3. Então, cada categoria tinha tipo 33 jogadores do mesmo nível que poderiam jogar. Se você não tivesse nenhum, você entraria na mesma cidade. Hoje a tecnologia atrapalhou muito, né? Hoje abre muito a mente das crianças. E o que a gente tinha era uma bola para a gente brincar e poder ser na rua, num campinho, o que fosse. Com certeza. E se você pegar, eu joguei aqui pro Peraltinho, eu jogar um campeonato para eles. Eu joguei, veio o time que eu joguei uma vez também para jogar pela Ponte Preta, né? Não da Ponte Preta, jogando, foi um campeão aqui também. Então, tem vários amigos hoje, que nem o Glauber, que está lá fora. Sim, o Kaká, né? O Kaká, nossa, amigão de coração, Pedrinho Fortes. Pedrinho. Que é teu 88, você? Eu sou 87. 87. Você é a idade do Douglas, né? Sou a idade do Douglas. O Juninho é o mais velho. Muito bem, né? Eu jogava muito meu Douglas, né? Você tá louco. Quem viu jogando salão. Era piada, né? Era piada. Ele era tão bom, né? Porque ele jogava na nossa idade, né? Quase. Uma vez ele ficou no banco, nós tínhamos lá, ia nos nossos jogos, e ele entrava e não caiu nível, não. Ele 3 anos mais novo, cara, do que eu sou, né? E mais bacana. Aí, William, daí você foi para esse time, você foi de avaliação, acabou ficando. Como foi essa primeira experiência que você teve lá? Como que você se sentiu, fora da família? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Na verdade, você conhece minha família, a gente vem de família humilde. Sim. E a única oportunidade que a gente teve, a gente tem que agarrar. Lógico, o cavalo passou lá ele passou e para você ver, a minha avaliação, o treinador não conhecia o Vitor, só foi uma indicação para levar lá um menino que estava se destacando no interior. Sim. E levou, me colocou no time titular dele, que é o Catalãozinho, ele jogou muito tempo também profissional, esse treinador, e ele pegou, colocou no time titular dele sem me conhecer, sem nada. Caraca. Eu me destaquei entre os titulares, e ele no meio de todo mundo, ele virou e falou assim: se você treinar que nem você treinou hoje, na quinta-feira você está no meu time. Eu fui no meio de todo mundo. Aí onde que deu aquele gás, né? Aquele gás, aí vai ficar leve, né? Aí se você vê a oportunidade, aqui o cara me deu essa mão, agora já era. Agora já era. Foi que logo no mesmo ano que eu fui pra lá, que foi 2005, eu com 18 anos fui, treinei, estava jogando juniores e treinava profissional já. Já me puxaram no profissional. E foi nesse jeito aí que eu também comecei a pegar bagagem. Sim. Nem comecei, não sei, muita gente, Catanossa trabalhou aqui no Maria. Trabalhou no Maria, nossa, o Ross também. O Ross também trabalhou. O Catanossa, o treinador do profissional na época. Ele gostava de mim, levava pra cima. Catanossa é um baita treinador. Ele trabalhou no Voss também, Catanossa. Ele teve aqui no Voss. E daí, William, você ficou quanto tempo nesse clube? No 15 eu fiquei esse ano, aí eu saí, que eu conheci o Éder. E voltei depois no outro ano, que foi 2008, que é onde eu me destaquei mesmo, que eu joguei uma 3 pelo 15. E aí eu me destaquei, que aí depois que eu tive o convite de um grande amigo meu hoje, que é o Douglas, que é diretor do 15, ele que me levou para a Ponte, num contrato de risco também, de 3 meses, que se eu fosse bem, eu continuaria. Foi desse jeito. E aí, em casa, como que era a família? Como que vocês
sentia assim, com alguém, pô, tá acreditando muito em você, não tinha esse peso de você ter que ir Não, lá, tinha uma pressão pra você. É. Até o pessoal que vai assistir saber que existe isso, né, cara? Existe. Quando você é uma família muito, eu conheço tua mãe, eu tive o prazer de trabalhar com ela na usina, até mandar um abraço pra ela, gostava muito dela e é muito sensacional a pessoa que ela é. E isso é muito gritante, assim, para a minha humilde, que tipo assim, o filho fica meio que uma aposta, né, de mudar a vida de todo mundo, né, cara? Não que, tipo assim, que você vai dar dinheiro para sua família, mas, tipo assim, meu, tira o peso. O que meu filho vai ser? Bom, já tem caminhada. Na verdade, o que eu senti da minha família, você trazer alegria para dentro de casa. Sim. Aonde que dava combustível não só para mim, para eles Sim. também. Se você conhece bastante gente do João Moto, o Ezequiel do lanche, ele, meus avós, parecia arquibancada em casa quando eu ia jogar. Que massa. Aí todo mundo ficava assistindo e era a alegria de todo mundo. Sim. Foi onde que. Você conseguia fazer isso, né, cara? Isso. Você jogando num nível profissional, você conseguia trazer essa alegria para a família. Que acho, além da questão financeira, é o que mais importa, né, William? Trazer isso. Né? Porque a hora que você chegava aqui, a hora que você recebeu o abraço de um pai e uma mãe, era gratificante demais. Vale a pena, né? Tá. E daí, William, beleza, aí você foi para esse clube aí, tal, você foi depois do 15, você foi para qual time? Para Ponte. Para Ponte. Essa ida para Ponte é uma outra realidade, né, cara? É outra realidade. A Ponte é um time já com grande torcida. Tomei um susto. Fala aí primeiro impacto seu, como foi? O Camilo teve jogo? Camilo ou não? Camilo Eu joguei com o Gadelha. O Gadelha, ele me falou. É. Eu falei que ia entrevistar você, e você eu joguei seguindo em 2009, 2010 também, né? 2009. É. 2009. O Gadelha era sarro, tá Figura, bom. né? Ele é uma figura até hoje, né? É. Ele é uma figura até hoje. Vou trazer ele então demais, né? Eu cheguei na Ponte contrato de risco 3 meses. Eu tinha que, em 3 meses, render alguma coisa. Eu morava embaixo da arquibancada ainda. Eu fui fazer a avaliação, foi dia 5 de novembro, para apresentar dia 2 de janeiro. E a hora que eu cheguei lá, para fazer a avaliação, estava o Aranha de um lado, monstro, aí o Arroz, o Eduardo Arroz também, que era fantástico na época, que era o lateral do eu lembro desse time, que chegou no final da Paulista contra o Palmeiras. Tinha aquele volante bom também, um jogador de volante, como que é o nome dele? O Elias estava esse ano. Antes de eu ir no 2008, que eu cheguei lá. Não, mas era outro. O Elias foi pro Corinthians, né? Isso, aí ele saiu pro Corinthians e foi onde eu cheguei. Não, eu quero lembrar o nome dele, não consigo lembrar agora. Até que aquele que o Ronaldo dá umas balançadas em cima dele. Eu sei qual é. Eu esqueço o nome dele, cara. Toda vez que sai um lance do Ronaldo, parece ele meio que tomando o drible e voltando. O Rodrigo. Mas ele veio depois. Não, ele jogou antes, em 2005, coisa assim, depois ele foi pro São Paulo e ele voltou. E aí quando eu me apresentei mesmo acho que eu cheguei, vai todo mundo, cara, não pega sua bolsa e sai de viagem, ali eu vi que o negócio era sério. Ali era diferente. E aí você se ficou por quanto tempo na Ponte? Eu fico com um contrato mais 3 anos, mas o que aconteceu nesse contrato de 3 meses? Primeiro jogo, Oeste de Itápolis, eu fiquei doente 1 semana, fiquei internado. Aí cheguei pro jogo, mas o treinador me colocou eu, que era o Sérgio Soares. No segundo jogo era contra o Marília, ele falou, você vai treinar, você não vai jogar. Terceiro jogo, Palmeiras, me colocou no intervalo. Sim. No quarto jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Deda, que jogou aqui no Marília, ficou suspenso. E ele colocou titular no primeiro jogo contra o São Paulo no Morumbi. Que pedreira! Aí eu acho que a camiseta também faz a diferença. A hora que eu vesti a camiseta da Ponte, eu falei, não, agora eu vou dar vida. E eu fui melhor em campo aquele dia. A hora que eu voltei, cheguei lá em Campinas, era 1h da manhã, o contrato em cima da mesa já prolongando para 3 anos. 3 anos. Depois daquele jogo, acho que mudou a minha vida. Acho que todo mundo que vem aqui fala uma história meio parecida, que fala que tava ali, o negócio tá para acontecer, mas precisa daquele detalhezinho, né? Aquele momento especial. Quem falou isso foi o Juninho também. O Juninho estava sendo emprestado para vários clubes, ele estava no São Paulo e um dia ele estava fazendo um treino, tinha um pessoal que acho que era da Inter de Limeira, que queria levar ele, estavam assistindo, mas ele não sabia, tinha um pessoal da África do Sul também, que estava lá. E aí ele treinando, sem saber o que os caras iam fazer, e aí subiu lá, ele achou que era o negócio da Inter, né?
E aí os caras estavam levando ele. Então acho que isso aí, futebol você sempre tem que estar no máximo do seu nível para qualquer oportunidade, que nem todo mundo fala. O cara tá lá no banco sem jogar, e acontece inúmeras vezes, o cara entra num jogo importante, decide o jogo, o cara vira. O Juninho é um cara fantástico, lutador, batalhador, que sempre acompanhou. Eu tenho muita liberdade com ele, muita amizade com ele. A gente sempre trocava, assim, que das pessoas que saíram, ele era que eu tinha mais contato. Sim. A gente sempre conversava, a gente sempre trocava ideia, sempre perguntava como estava. E é um cara que eu tenho no coração também, um grande amigo. O Juninho, eu sou suspeito de falar com ele já desde moleque, quando ele veio aqui, se mostrou assim, a mesma pessoa depois de. Porque, William, vamos ser sinceros aí, tem moleque que vai dar um chutinho ali na esquina, bota uma perna. Nossa, tá difícil, cada vez mais difícil. Então a gente, quando vê essa humildade, tanto sua quanto o Juninho, o pessoal que jogou em alto nível por um grande tempo, você vê que o cara não muda, cara. O futebol não pode mudar a pessoa, o dinheiro não pode mudar a fama, nada. O cara tem que ser como ele é. Então a gente tem que valorizar ainda mais essas pessoas, porque hoje é tão. Molecada tão nova, sai ali, vai fazer uma avaliação no clube e volta. A prefeitura de Campos fez uma homenagem ao meu pai por trabalhar lá há 35 anos e colocou o nome de lá perto de casa, lá da parte do almoxerifado, o nome do meu pai, né? E ele fez questão de estar lá, ir lá, me dar um abraço, tudo dele é fenômeno. Aí, quando depois dessa passagem, quando o jogo você fez quando o Ronaldo vai jogar no mesmo gramado de Fenômeno, como foi essa experiência de ver de perto, como que é? Eu falo que foi um dos meus melhores jogos e foi a melhor emoção que eu tive dentro do futebol foi aquele jogo. Porque o Pacaembu, com 34 mil pessoas, pequena, torcida, pelo amor de Deus, e foi assim, esse jogo foi muito, porque fazia 10 jogos que a gente não perdia, entre Copa do Brasil e Paulista, a gente não perdia, a Ponte Preta não perdia. Para pegar o Corinthians, o Ronaldo, todo mundo. Aí saímos na frente, um gol, fizemos um gol lá, golaço do Leandrinho, que jogou aqui no Marília. O Leandrinho, que era do Palmeiras, fez um golaço de cobertura no Felipe. O Ronaldo sofreu um pênalti no gol, fez o gol de pênalti cavadinho no meio, só da nervoso. E depois ele praticamente só ia organizando o jogo. Digitava o time. Digitava o jogo totalmente. Meio toque na bola. A única oportunidade que ele teve, meio metro de espaço, ele fez um golaço, vocês puxaram, vocês vão ver que ele driblou um e praticamente deixou um no chão. Ele driblou batendo, incrível. Ele driblou batendo. E aí no final do jogo a gente empata o jogo. Sabe o que eu acho mais interessante nele assim? Que mesmo ele de costas, diagonal pro gol, ele tem uma noção tão grande onde que tá o gol, porque você vê que dá uns dribles que ele não olha no gol, ele já dá e já finaliza naquele. Então ele aí, essa convivência com o Ronaldo lá, esse jogo que ele fez o gol contra vocês, cara, que imagem você tem assim, né? Tava comentando desse gol dele mesmo. E essa virada que ele deu em cima do gol, essa batida, o que você lembra disso? Eu tenho na minha cabeça na câmera dentro, porque pra mim ele é o melhor jogador. Sim. Que eu já vi jogando. Eu também. Não tem. Todos os aspectos. Não tem quem chega perto. Na hora de cumprimentar, que a gente cruza, depois do hino nacional, ele e o Dentinho, tá vendo? Dentinho, os dois dando risada, parecia que tava brincando. Aí cumprimentou, uma educação, tipo, não deixou ninguém, assim, passar ninguém. Um cara fantástico. Aí você tem a imagem de um cara. Você dentro do campo, o time que você torce, e o cara fazer um golaço como ele fez. Então tá livrado, caramba. Aí a torcida do Corinthians não tem igual, né? Saiu do chão, que lá você não escutava o companheiro que estava do lado. Verdade. Eu vejo bastante entrevistas, o pessoal falando justamente sobre essa questão da torcida. Cara, isso que é absurdo. Os caras são a torcida de todos os times são top, os times grandes. Mas que a do Corinthians ela é respeitável no mundo inteiro por causa disso aí. O Flamengo pode ser a maior torcida do mundo. Não vencer. Pode ser. Não vencer. Mas torcedor igual do Corinthians não existe. Fanático, né? Não existe.
E daí depois você chegou a conversar alguma coisa com ele, para ter uma resenha? Ele depois do jogo, ele foi lá e levou a camiseta pro ele entregou a camiseta pro ele foi um dos melhores zagueiros que marcou ele. E o bom era bom mesmo. De lá ele foi o Fluminense, ficou quase 10 anos. Ele jogou no MAC aqui, na época, eu acho que ele é bem idade, ele é 8'5", se não me engano. Ele mora em Marília. E na época jogava ele o Danilão, deve ter sido filho do Edmilson, zagueiro. E na época ele não era tão assim, né? Ele sempre foi bem trabalhado, ele sempre foi esse esforço próprio dele. Daí o pessoal falava que o Danilo tinha mais potencial com ele, na época, tinha mesmo. Só que, mano, o cara gostava de treinar, o cara era um animal. E depois que ele saiu do Marília, ele só foi crescendo. Quando ele caiu no Fluminense, então, foi absurdo. Ele ficou um tempinho no Inter, né? Porque o filho do Abel veio aqui fazer um estágio no Marília, que foi aquele time do Marília de 2008, parece que foi bem, né? 2007, que foi um time que foi pra frente também. E ele viu ele, levou ele pro Inter, voltou, depois o Abel foi pro Fluminense, que ele tava na ponte, aí o Abel levou ele pro Fluminense. Realmente era muito bom. William, conta uma história bacana que você se lembra, assim, de algum clube ou da Ponte mesmo, que, tipo assim, que mais te marcou no futebol. Tipo assim, pode ser negativamente, positivamente, e você falou, essa história foi importante para uma mudança, uma coisa assim, que você se lembra. Tem uma história bacana assim que você possa passar, ou tipo assim, uma experiência de um jogo, você citou do Corinthians, foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo. Um outro assim que se marcou bastante. Eu lembro que você fez um golaço de falta, não sei contra quem lá no ano, cara. Aquele gol passou no Fantástico esse gol. Contra o Figueirense. Foi o gol mais bonito da Copa do Brasil 2009. Eu lembro desse gol. Muito longe, hein? Muito longe. A bola morreu lá na asa, né? E eles esticando tudo. Eu tenho bastante memórias boas, assim, dentro do futebol, entre pessoas que estavam em minha volta, que nem. Eu tenho muita amizade com o Danilo Sacramento, com o Fumagalli, com o Neto, que aconteceu a tragédia do que sobreviveu. O Neto é um grande amigo nosso. Mas jogo mesmo foi esse jogo aí contra o Corinthians. E teve um jogo que foi a Copa do Brasil desse ano 2009, que a gente nas quartas de final, a gente foi jogar no Couto Pereira. Esse jogo aí, sabe aquele jogo que você fala assim, hoje eu estou fazendo tudo perfeito? Sim. Tudo dava certo. Tudo dava certo. Foi o jogo perfeito, meu. Sim. Foi o jogo perfeito, meu. E esse jogo também eu levo muito na memória, que fomos classificados no último minuto, aos 47 do segundo tempo. Mas o que a gente jogou de bola aquele dia foi sensacional. E treinador que você jogou, que você mais se deu bem assim, que você tirou mais lição? Muita gente fala dele do lado negativo quando ele foi pro Corinthians, que foi o Thiago Nunes. Eu trabalhei 2 anos no Sul com ele, joguei 2 gauchão com ele. E ele é um cara fantástico, é um cara que, se não for para acrescentar na vida da pessoa, mas ele é aquele estilo gauchão mesmo, que vai me empurrando, meio que é na força. Ele mandava vídeo todo dia para mim de Busquets, do não sei quem jogando. Ele mandava todo dia, você mandava um vídeo. Ele te acrescentar. E ele é um treinador que eu sempre levo no coração. Eu falo, os caras, mas o Thiago Nunes. Fala, mas o Thiago Nunes, ele não foi pro Corinthians à toa. Alguma coisa, ele sabia. E isso a gente tem que levar em consideração, porque ninguém chega num clube de expressão do Corinthians porque alguém levou, não é? Tem que ter um potencial. Ele fez uma campanha no Atlético Paranaense antes de Corinthians. Só que assim, né, cara, a gente tem que também. Você não pode trabalhar igual em todos os clubes, você concorda? Você não pode ser o William da Ponte, é o mesmo William do Corinthians. Lá na Ponte você der um carrinho, mas você tem que dar 10. Você tem que mudar um pouco o seu estilo de jogo, porque a torcida pede uma coisa, o dia a dia outra, a imprensa cobra mais. Então, às vezes, você não, na Ponte dava entrevista falando isso, no Corinthians você não pode falar muito no Corinthians. Isso. Então, acho que faltou isso para ele, porque eu sou corintiano. E eu falo, se ele fosse um pouquinho mais na dele, deixasse os caras encaminhar, porque ele chegou com um patamar de um pai treinador. O que ele fez? Ele pôs o nome dele praticamente no nível do Corinthians. Assim, não é, tinha que ter chegado lá pianinho, trabalhasse um ano quietinho, fazesse realmente o nome dele no Corinthians para poder começar a impor. Tem isso. E ele é um cara muito inteligente. A gente treinava muito. Ele não gostava de treinar 2 períodos, ele treinava só um, mas ele esticava muito o treino. E ele sempre gostou de fazer chegar antes, 1 horinha antes, vai lá, faz aquele alongamento.
ele passou esse planejamento que ele tem como treino na Ferroviária. Hoje a Ferroviária, você vê, usa como base de todas as categorias, do profissional. Eles trabalham tudo junto por causa do Thiago Nunes. Ele que implantou lá, ele que levou. E eu só tenho, assim, falar bem dele. Eu vejo que ele fez errado no Corinthians, mas ele como pessoa, como treinador, eu só tenho que falar bem dele. Sim. E realmente, né, cara, o futebol a gente não pode tirar a base de uma temporada, nem um jogador, nem um treinador, nem ninguém, porque o que ele fez antes nos outros clubes não tem como negar que ele é um bom treinador e os jogadores corriam por ele, né, cara? Você via que eles davam a vida por ele, né? Até quando ele saiu lá do Veranópolis, o clube que eu estava jogando no Gauchão, o Grêmio queria ele, mas ele foi pro Sub-23 do Atlético Paranaense. Era o Diniz, o treinador, Sim. E ele compartilhava os jogadores, que Sim. foi o Rony, foi ele que lançou os jogadores, Sim. o Bruno Diniz, o Bruno, ele que lançou. Então, ele não foi lá à toa também, ele fez a hora certa. Ele já foi pensando e já assumiu o profissional. Legal. Ô William, a gente vai dar um intervalinho aqui no nosso bate-papo, a gente vai voltar falando dessas outras passagens que teve para outros clubes, um pouquinho dessa vida hoje pós-futebol, né? A gente tem que se acostumar com essa parada. Pessoal, agradecer nossos patrocinadores aqui, daqui a pouquinho a gente volta, valeu! Todo mundo tem uma cerveja que é a sua cara. Para os que gostam de combinar, a Burguesa. Para os que estão sempre no clima, a 0 Grau. Para os que pegam leve, a Moinho Real. Para os que pensam nos detalhes, a 1500 Puro Malte. Para os que saem do comum, a Almada Puro Malte. Para os que gostam de mesa de bar, a Conte Beer. Para os que buscam o melhor da vida, a Samba. Já escolheu? Galera, estamos voltando, segundo bloco aqui com o William Favoni, ex-atleta profissional de futebol, passou por grandes times, um deles a Ponte Preta, bem conhecido pela galera. O William hoje está no Rio Claro. William, fala, depois da Ponte Preta, qual outro clube que você passou, que você tem boas lembranças, qual foi a trajetória depois, pós-Ponte Preta, quais foram os clubes que você passou? Dentro da Ponte Preta eu fui emprestado em 2011, depois de 2010 e 9 e 10. 2011 fui emprestado para o São Bernardo. São Bernardo era o primeiro ano, estava disputando Paulistão. Sim. E é um clube que eu tenho no coração também, porque lá eu me destaquei. Foi um clube que abriu as portas quando eu estava com dificuldade dentro da ponte. Eu fui para o São Bernardo, fiz um excelente campeonato,
que depois disso foi quando o Guarani me contratou. Você foi pro Guarani depois? Eu fui pro Guarani maluco? Foi depois do Guarani, 2000. Eu acho que foi para dividir, para não ir direta. Sim. Aí eu fiz um excelente Paulistão também. Eu tive uma média de bolas roubadas por jogo, era 6. Quem tinha menor que eu era o Ralf, que tinha 5.4, coisa assim. E eu tinha 23 anos, né? No auge da força. Voando, já com experiência, tudo. Sim. E foi um clube que me marcou muito, que depois eu tive outras passagens por lá, que eu fiquei, depois que eu fui no Guarani, que eu saí do Guarani, voltei pro São Bernardo, fiquei mais 2 anos no São Bernardo, é um clube que eu também tenho no coração. E a saída do Guarani, a torcida, como que foi? A torcida do Guarani é mais tranquila, porque já tem um brasileiro. Sim. E eles falam até hoje que a Ponte não tem, brasileiro. Não tem brasileiro, não tem título paulista. Sim. Então, aonde que a torcida da Ponte é mais brava, porque eles são né? zoantes. São mais violentos, né? São mais violentos. E a torcida do Guarani é mais calma. Sim. Pressionava a gente, mas aquele ano que a gente foi pro Guarani, eu praticamente era o 12º jogador. Entendi. Eu não era titular, porque tinha o Wellington Monteiro, tinha Danilo Sacramento, tinha Fumagalli, tinha uns caras fenomenal, e eu sempre estava entrando. Quando dava aquela brechinha, a gente estava no meio. Uhum. E foi até que o Wellington Monteiro machucou o joelho nas quartas de final do Paulista, que eu joguei contra o Palmeiras, que a gente eliminou o Palmeiras nas quartas de finais. Depois eliminamos a Ponte na semi. E pegamos o Santos de Neymar, aí não tem como. Deu ruim? Aí deu ruim. Você jogou contra o Neymar também? Joguei. E aí? Ali ele tava já saindo para ir pro Barcelona. Sim, tava no auge do Santos. Tava naquele momento fantástico dele. E o Ganso também. O Ganso era craque, né? Não dá nem pra pegar ele, né? Ele não fica a bola, né? Não. O Ganso também era outro que digitava o jogo sem fazer muito. Sem fazer muito. É que o pessoal que assiste futebol acha uma coisa, mas lá, quando você tá jogando com o cara ou contra ele, você vê outro, né? Não, é outro. O Hernandes também do São Paulo. Diferente. Isso que eu ia falar com você, assim, tirando o Ronaldo, claro, que pra mim, eu acho que pra você também, mas se você jogou contra ou junto, assim, mano, esse cara aí era bonito de ver ou não vi igual? Não, tirando assim os caras que era fenômeno, Neymar, Ronaldo, eu vi muito o Hernandes jogando, craque, Paulinho jogando, o pessoal fala, o cara força dele, mas ele era craque também. Paulinho, cara. Teve o Elias também era craque na época boa dele. Tinha bastante jogadores assim que quando você ia jogar, você fala, não dá. Eu joguei com o Marcelinho Paraíba já no final da carreira dele, que ele estava no Curitiba, ele com 34 anos, ele voando, fazendo acontecer. Então tem uns caras. Hoje a gente está vendo a molecada mais nova chegando aí, mas esses caras jogaram diferente mesmo. Você falou do Elias, o Elias quando ele foi pro Corinthians, tipo assim, os primeiros jogos dele, quem contratou esse cara, não corre muito com a bola, mas depois ele foi pegando a dinâmica do jogo, ele você viu que tá dentro da área, com uma força, então, mas ele veio como volante, né? Aí tipo assim, como ele conduzia muito a bola, parecia, pô, esse cara não vai jogar no Corinthians não. Eu tive o prazer de jogar contra um cara que a gente não conseguiu fazer nada contra ele, o Giovanni, Barcelona, tudo. Ele tinha voltado como de menino, naquele Paulistão de 2009. Depois que ele foi pro Santos, ele voltou, depois ele foi pro Santos. Depois ele foi pro Santos e parou no Santos, isso. Era outro que você não conseguiu tomar bola. Ele tá brincando os veteranos, eu vejo as postagens dele. Todo jogo é mais 3, 2. Os caras subiam de cabeça e ele escorava os caras, de peito, saia jogando. Podia ser uma força. Cara, que absurdo, né, cara? Tanto cara bom. E desses caras assim, que você chegou a ter amizade com algum deles, assim, trocavam, sei lá, ter uma afinidade maior desses caras que você comentou? Ou só contra mesmo? Vou falar, de qualidade não, mas eu tenho um cara que todo mundo conhece, que eu levo no coração e ele é amigo meu, eu sempre converso. Domingos, zagueiro. Era um cara fantástico. Uma figuraça, né? Uma moça. Uma moça. Você conversar com ele, ele é um cara fantástico. Eu fui lá, que ano que foi? Acho que uns 2 anos atrás, jogar um campeonato de futebol lá em Santos, ele tava lá. Ele é. Nossa, zoeira, os caras jogando uma postada na rede lá, ele fazia ponto, virava estrela na areia, aquela bagunça. E todo mundo adora ele, né, cara? Ele tem um jeitão dele jogando, mas diz que fora de campo ele é muito gente boa, né? Muito. Ele praticamente não sabia. Ele nem me chamava de William, falava Ilha, porque ele não
Sabia, humildaço pra caramba. Chucrão. Chucrão, você tá louco, o cara é humilde. Ele era de Santos mesmo? Ele é de Santos. Ah, É de Santos. cara. Mas ele é um cara. O pessoal olhou o lado ruim. Tudo que aconteceu. Ele era mais polêmico jogando, né? Ele era polêmico. E quando ele jogou no Guarani, ele fez um campeonato fantástico. Ele não voltou pro Santos, ele foi pra gente depois. Ele não voltou pelo tudo que aconteceu dentro do Santos. Sim. Mas o pessoal queria que ele voltasse. Porque o campeonato que ele fez foi muito bom. Ele jogou no Guarani com você? Jogou nesse time que a gente jogou no Guarani? 2012. 2012, Foi 2012. Depois aí do Guarani você foi pra qual time? Aí eu voltei pro São Bernardo. Aí eu fiquei campeão da Copa Paulista lá no São Bernardo. Aí joguei mais um Paulistão no São Bernardo. Aí depois do São Bernardo eu fui pro Capivariano, joguei mais um Paulistão e depois eu fui pro Sul. E aí você, com quantos anos você parou, William? Eu parei com 31 para 32. Qual clube você estava? Eu estava no Taubaté, mas eu tinha feito uma campanha que eu também fui campeão na Copa São Paulo com a Ferroviária. Sim. De 24 jogos, tinha jogado 22 jogos também, foi fantástico já aos 31 anos. Aí, por a gente ver o lado errado e não aceitar o lado errado, pela honestidade nossa, foi me desanimando. Sim. Dentro do... E no futebol tem muito, né? Tem muito. Não pode generalizar totalmente, mas grande parte a gente tem que fechar os corações, a gente não fica, né? Não fica. Aí foi onde que eu fui pro Taubaté, disputei mais um Paulista da 2 daquele ano, e depois eu parei. Parou. Aí, por que você foi para Rio Claro, sua esposa de lá? Minha esposa de lá. Quando eu saí daqui e fui para Rio Claro, eu fui para 15, Piracicaba do lado de Rio Claro também. E um dos meus melhores amigos, ele me levava para casa dele, para não ficar comer salsicha no final de semana no alojamento, ele me levava para casa dele. E aí eu peguei amizade, depois que eu me destaquei, não deixei de ir. Sim. E como era mais perto de tudo do que vir aqui para Candido Mota, eu sempre estava indo em Rio Claro. É onde eu conheci minha esposa, que a gente está casado aí já faz 5 anos. Já estava menininha de 1 ano e 3 meses. A nossa princesa. Puxa, cara, que bacana. Tá na história de perto da gente, tem uma história bonita. O pessoal que assiste, a gente está acompanhando. Eu sempre faço questão de dar valor assim, até alguns comentários que veio contar de um cara aí, mano, vamos valorizar quem é mais perto, né? Quem é uma pessoa que a gente sabe, viu crescer, né? Eu lembro dos amadores aí que você ia jogar, nunca tive assim o prazer de jogar junto, nem contra, que eu me lembro, né? Mas, cara, eu ia às vezes lá no campo ver o pessoal treinar, e, mano, vai vingar, uma hora ou outra vai aparecer uma oportunidade. Assim como o Douglas também, acompanhei o Douglas desde moleque, quando ele foi pro Rio Branco, depois ele acabou indo pro Corinthians, e depois retornou, teve umas outras idas e vindas para outros clubes. A gente sempre torce, cara, para que esses meninos de próximo a gente vê vencendo, não só a questão de se dar bem financeiramente e virar um jogador, mas formar família, né, cara? O futebol ele ensina muito. Tem um lado errado, o pessoal parece que enxerga mais o lado errado. Tem um lado, a disciplina hoje dentro do futebol, quem não for profissional 100% não joga futebol mais hoje. Não joga. Na nossa época ainda conseguia dar os migué da vida. Tinha uns molos, né? Os caras tinham um pouquinho mais de qualidade que conseguia compensar a falta de comprometimento, né? Mas isso, hoje não existe mais. O Gadeirinha, depois você manda pra ele dá uns miguezão bravo, mas ele tava no final. Cara, mas ele, eu sei como que ele era antes, mas agora ele treina, ele se cuida. Ele era Miguel. De um jogo pro outro, que era jogo dentro da semana. Chinelinho lá pro DM. Mas ele era veterano já. Já tinha 34 anos também, mas fenomenal. Você meteu um gol lá domingo, os caras engraçavam assim. O nosso goleiro brincou, né? A barreira não pulou, podia pular a barreira, todo mundo vai pegar não. Ele bateu uma falta, eu tenho um gol meu de cabeça, foi contra o ABC de Natal lá no campo deles. Ele bateu uma falta na minha cabeça só encostei. E quando você ia a falta, batia de fé da área, você ou ele batia? Não, ele falou assim, não, você é mais longe, você vai fácil. Ele comentou de você, mas falou que jogou com você, falou bem de você, nossa, menina diferente mesmo. E eu tô conectado do lado, depois a gente falou quem que é, alguém de coisa da moto, que jogou comigo na ponte.
E ele é muito humilde, cara. Humilde. Fala dos caras, como se os caras que ele estivessem falando fosse melhor. Acabou o jogo ele brincando, né? Jogando veterano. Ele falou, pô, só tapa, né? Você só dá tapa, né? Se você fosse melhor que ele, sabe? Pô, tá louco, não vendo você jogar só tapa, né? Ele não tá com o piercing ainda, não, né? Tem Não, um não. Não tira. Bom, eu não lembro, eu reparei. Ele lançou um piercing? Ele tinha um piercing, ele é cheio de gracinha. Ô, Gadeira, aí não, né, cara? Pô, piercing não, pô. Aí você quebra a bola. Mas ele é muito sensacional, cara. E ele, cara, tá todo mundo bem. Os caras, pô, veterano, foi lá ver ele jogar, sai feliz. A nossa região é muito rica em jogadores. Eu tenho um grande amigo aqui na região que é de Tupão, o Gilson, goleiro, não sei se você conhece. Catou pênalti do Palmeiras, tudo. Ele também jogou na Ponte comigo, ele era reserva do Aranha. Depois ele virou rei no ABC de Natal. Ele é rei lá até hoje. Quando eu vai lá, os caras param na rua lá. Jogou anos e anos. Ele é um cara também que um dia eu poderia vir aqui fazer uma visita pra você. Ele é esperto aqui? É de Tupã. Tupã? O Camilo contou uma história engraçada aqui da Ponte. O Camilo também é resenha. Ele tava lá, o Amaralzinho tava lá na Ponte quando ele jogou. E os goleiros eram o Aranha. Não. Ele foi o nome dos 3 goleiros, ele era o terceiro. Aí o Amaral falou, cara, que fazem? Na minha época era fulano, Palmeiras, né? Agora, sei quem, e Camilo. Quem é Camilo? Mas ele comentando, foi engraçado, o cara vem num clube, teoricamente, bem maior, né? Palmeiras. Aí já vai jogando uma Ponte, faz uma resenha dessa aí, o cara tá na Ponte, o cara tá curtindo, né? Eu joguei com o Amaral também. Eu joguei em 2015, foi aquele paulistão que ele jogou pelo Capivariano que eu joguei também. Sim. Mas ele tem uma resenha que ele não conta pra ninguém. Que a gente aconteceu lá, eu tava envolvido. Ele apoiou no roupeiro, e esse ele não conta, Ele foi do roupeiro. Apoiou no roupeiro. Ele tinha acabado de comprar um carro zero da época ali, nem lembro o carro que era. Capivari é a cidade dele, não é? É a cidade dele. Eu lembro da reportagem que ele foi pra lá. Ele levou de boveiro, né? Isso, tô me lembrando agora. E ele pegou, eu ranquei a anteninha no carro dele e escondi em cima do muro da entrada do vestiário, porque ele parava o carro só naquele local, na entrada do vestiário. Outro dia ele comprou outra antena. Eu fui lá, arranquei a antena, outra antena e coloquei. Nossa. Ele foi lá, pegou a camiseta de todo mundo e colocou dentro de um balde, molhou, pisou. Aí ele queria pegar celular, essas coisas também pra molhar. Aí o roupeiro era meio Barman, o roupeiro ali, o biruta na cabeça. Foi lá, começaram a discutir, foi pra cima dele e bateu nele. Ele ficou bem no outro dia com o olho roxo, aí não ficou ele. Aí eu fui lá e entreguei as 2 antenas pra ele. Nossa, ele ficou bolado, aí ficou puto. Eu tinha muita amizade com ele, por isso que eu fiz. Claro. Cara, ele tem muita história, muito bacana. Tem umas caras que ele até aumenta, né? Ele aumenta. Mas ele não aconteceu, o Ronaldo não falou. Tem muita coisa que o Amaral, o Vampiro da conta, eu não acredito em tudo não, viu? Metade é mentira. Metade é mentira. Cara, jogou com o Amaralzinho, cara, que bacana. E acho que foi o último clube dele, se não me engano, foi o último que parou, né? Eu aproveitei e tirei foto, dei foto pra ele, cara é fantástico. Era risada, com ele já entrava e treinava igual o moleque novo. Treinava igual o Ele é titular, você ia titular? Ele era, isso, era ele. E era bom? Era. Ele sabia cortar caminho, né? Então, ele não tava naquela pegada de querer ficar beliscando os caras toda hora. Ele tava mais só deixava pra gente que era mais novo, dar uma chegadinha. Chegando pra ele um pouco, né? Tem outra história legal que ele fala que tava jogando no Romário e Edmundo. Aí tocava no Romário, tomava dura. Tocava no Edmundo, tomava dura. Chutava no gol, os 2 xingavam ele. Falei, caramba, cara, muita história. Pessoal, a gente vai finalizar nossa resenha aqui. Bate-papo bacana do William. Prazer ter você aqui, irmão. Agradecer por você ter vindo. Pessoal aí de casa aí, o William hoje tá morando em Rio Claro, ele tem família em Cândido Mota. O William teve essa passagem linda pelo futebol, um cara que nunca perdeu sua essência, sempre foi esse cara humilde aí que vocês estão vendo, não é resenha de filmagem, não, ele é realmente esse cara. William, quero te dar um recadinho pra família, pra alguém aí? Não, eu queria só agradecer, porque eu sempre falei, a minha terra é aqui, onde que um dia eu quero voltar e ter meus amigos perto, minha família perto, mostrar para minha filha onde que eu comecei, onde que eu vivi, tudo. Você pensa em voltar para Cândido Mota? Futuramente eu penso, se acontecer tudo coisa
a vida profissional também, a gente voltar para cá. Eu tenho hoje uma estabilidade muito boa. Você está trabalhando lá? Eu trabalho lá também. Eu sou representante de vendas. Sim. De lojas de utilidade, sim, eu atendo aqui a rede Avenida, eu atendo. E fui muito feliz aqui, tenho muitos amigos, não deixei de ver eles, sempre tenho bastante amigos meus que vai para Rio Claro, que me visita, sim. O pessoal da Pinguela lá, aquele povo era fanático pro futebol. Nossa. Você jogou contra eles? Eu joguei muito, tá? Os caras batiam em mim pra caramba. E o outro não podia nem falar nada, que o mal do campo dos caras assistindo. Os velhinhos do mal do campo. Xingava até se descer. E a minha terra é onde eu tenho. Meu coração tá aqui. Na verdade, meu coração tá aqui. E minha família, que eu amo de paixão também, todos moram aqui. É só eu que. Onde tá bom, né? Mas sua mãe está trabalhando ou está aposentou? Minha mãe aposentou. Aposentou na usina mesmo? Ela aposentou na usina e hoje ela só curtiu os netos. Legal. Pessoal, agradeço a todos assistindo, agradecer aos nossos patrocinadores aqui, a galera que está permitindo que esse programa ande. Pessoal aí que estiver assistindo, se tiver interesse de colocar a sua empresa junto conosco aqui, vai entrar em contato conosco aqui. Vou deixar o telefone embaixo depois no fim do programa aí, e que faz total diferença para nós, que é um programa que a gente tenta levar o esporte até a casa de vocês, quem estiver assistindo, trazer pessoas que nem o William, que jogou profissionalmente, mas também tem o pessoal do amador que a gente está trazendo, pessoal de outros esportes, basquete já trouxemos também. A gente quer também expandir, que vocês conheçam todas as histórias dessa galera. Daqui a pouco fica virando, né? Então finalizando nosso programa, até mais, valeu!